consegue. Então, eu gostaria, Marcos, claro, tu vai fazer a tua apresentação como tu achar melhor, mas eu gostaria que tu frisasse em alguns pontos, tá? Na questão de como começou tudo isso. Eu sei que hoje tu já tens uma relação já muito próxima com o Ministério Público do Trabalho, para essa utilização de recursos, inclusive que eles te demandam projetos também. Mas eu gostaria que tu explicasse um pouquinho como que começou tudo isso também. Para fins de organização, tá, pessoal? O pessoal do IFRS, veja como achar melhor, pode mandar os questionamentos aqui, enfim, falar que quer fazer alguma fala, algum questionamento, tanto pelo chat quanto pelo nosso grupo no WhatsApp, e aí a gente depois vai organizando as falas, tá? Então, eu vou abrir para o início da fala do Marcos agora e a gente vai continuando. Não é nada muito formal, tá, pessoal? Então, sintam-se à vontade para questionar, enfim, é um pouquinho diferente, né? Eu vou pedir para vocês não interromperem a fala, mas sim manifestar o interesse na fala que a gente organiza. Bom dia a todos os colegas do IFRS. Primeiro, agradecer o convite da amiga Marlova. Satisfação estar aqui com vocês. Já craques aqui em videoconferências, né? Ontem eu participei de pelo menos mais 7. Né? Não é bem puxado, assim. Mas a satisfação muito grande estar com vocês. Como Marlova já me apresentou, me chamo Marcos. De formação, a minha área de formação é Direito. Sou especialista em Direito Público. E fiz mestrado e doutorado em Ciência Política, pelo Federal de Pernambuco. Desde 2017, eu estou desde 2006 na rede, quando eu ingressei ainda era Cefet, né, na nossa antiga ex-autarquia aqui, o Cefet de Mato Grosso, que é uma das unidades centenárias, né? Hoje o Campus Cuiabá, hoje se chama Campus Cuiabá Octaíde, na capital. E desde 2006, sempre envolvido com a extensão. Onde eu tive a oportunidade de ser coordenador de integração da escola, né, da parte de estágio, depois diretor de extensão daquele campus, depois eu fui para a auditoria da instituição, e retornando do afastamento do doutorado, em 2017 já, aí como pró-reitor, desde abril de 2017 como pró-reitor de extensão. Uma das propostas que nós tivemos assim que assumimos foi viabilizar a captação de recursos para a nossa instituição. E retomando algo que nós já fazíamos lá em 2008, 2009, junto com o Ministério Público do Trabalho, e que, para minha surpresa, quando nós saímos da gestão, lá no Campus Cuiabá, isso parou. E quando nós retornamos, a primeira coisa que nós fizemos foi procurar esses parceiros, tanto o Ministério Público do Trabalho, o Ministério Público Federal, Tribunal Regional do Trabalho, a própria Justiça Federal, com o intuito de poder viabilizar algumas estruturas para a nossa instituição. Não é segredo para ninguém que nos últimos anos, né, para nenhum dos colegas aqui, que nos últimos anos nós temos um corte bastante significativo nos nossos investimentos, né, principalmente no que diz respeito do nosso orçamento, principalmente no que diz respeito ao investimento. O cenário de 2017, a primeira coisa que o reitor, quando nos convidou para ser pró-reitor de extensão, ele nos apresentou foi que o orçamento da matriz CONIF para extensão no IFMT era metade do ano de 2016. Então, nós chegamos num espaço ali onde, de pouco mais de R$800 mil, nós não tínhamos nem 400 para trabalhar a extensão. Isso do que vem da matriz CONIF. Óbvio que isso pode ser suplementado, né? Cada instituição faz a sua política institucional. E dali logo nós já procuramos essas entidades, porque lá em 2008 e 2009, nós à época havíamos conseguido pouco mais de R$2 milhões com o Ministério Público do Trabalho. Inclusive foi uma coincidência muito grande, porque o secretário-chefe da MPT era envolvido em um projeto de extensão nosso, de música, da nossa banda, né? Da nossa banda Mestre Albertino.
E ali dialogando com eles, e por ser da área de direito, saber que podem haver essas destinações de termos de ajustamento de condutas, ou oriundos de ação civil pública ou ação penal, nós conseguimos uma agenda com o Colégio de Procuradores do MPT, e aí o MPT é o Ministério Público do Trabalho, né, para apresentar o Instituto Federal de Mato Grosso. Uma instituição recém-criada, né, então, ainda a gente sempre falando ex-Cefet, ex-Escola Técnica, a gente ainda estava começando ali no primeiro ano de criação. E eu pude observar que aqui, o que o MPT fazia? Esses recursos, eles são oriundos de duas fontes. Uma, e aqui está o nosso procurador, que ele vai ficar mais fácil de entendimento. Uma são destinações de termos de ajustamento de conduta, né, que são os famosos TACs. Então, uma empresa vai lá e ela tem um dano moral individual ao empregado daquela empresa, seja por não ter condições adequadas de trabalho, equipamentos, enfim. E existe o dano moral coletivo, que é como se fosse uma restituição à sociedade como um todo por aquele dano que a empresa está cometendo. Então, ali eu inseri no mundo deles de tal maneira que de fazer amizade, trocar o WhatsApp. A gente manda os projetos hoje por WhatsApp, mas tinha coisa assim que a gente ficava impressionado. Teve uma empresa, por exemplo, em 2009, que eu conheci, ela tomou uma multa de mais de 200 mil, porque ela colocava, era uma empresa de guarda, de segurança de valores, essa empresa de segurança armada, né? E o gerente lá colocava um funcionário no sol todo dia, meio-dia, ele fazia um círculo e colocava o gerente ali, como forma de retaliação. E dali foi bacana que surgiu um projeto de extensão. Nós fizemos o campus Cuiabá à época, nós capacitamos todos, nós fizemos um termo de ajustamento de conduta com o sindicato patronal das empresas de segurança e o sindicato dos trabalhadores. Fizemos uma capacitação com todos e dali nós equipamos um laboratório nosso de segurança do trabalho. Na época, acho que foi mais de R$500 mil. E ali começou essas tratativas com o MPT dessas destinações. Ou seja, ou por TAC, termo de ajustamento de conduta, que é um procedimento antes da empresa ser processada, né? Então o procurador chama a empresa lá, numa audiência, ainda não se tornou processo, é como se fosse uma audiência administrativa. Nós apresentamos um projeto ali, e nesse formato de TAC, a empresa ela adquire os projetos, os equipamentos ou insumos que nós apresentamos, eles compram e entregam para a gente. Aí tem toda a prestação de conta e tudo mais. Esse é um formato. O outro formato é quando já há uma demanda judicial. Não houve um acordo, e aí já envolve o poder, os juízes. Então, assim, só que a prática é que essa destinação é muito por conta dos procuradores. Os juízes, eles não interferem, né? Inclusive, quando nós tivemos aqui com a presidente do Tribunal Regional do Trabalho, do Mato Grosso, ela deixou isso muito claro para a gente. Marcos, a gente interfere muito pouco, quando é uma questão ou outra. Agora que eles estão criando um comitê junto com a OAB, TRT e Ministério Público do Trabalho para destinações. Então, a gente tem atuado desses dois formatos. E aí o interessante é que o MPT, atribuições do MPT é muito parecida com o do Instituto Federal de Mato Grosso. Óbvio que uma na defesa das questões legais, dos interesses dos trabalhadores, e os nossos institutos como um todo, não só a FMT, mas da rede tem como característica a formação do trabalhador, do filho do trabalhador, né, de melhores condições para esse cidadão. Então, isso encaixou muito bacana, de uma forma muito bacana entre as duas instituições. Então, nesse período de 2008, 2009, nós conseguimos ali reformar refeitório, reformar a parte de educação física, laboratório. Nós fizemos, por exemplo, laboratórios de alta e baixa tensão. Então, as empresas de energia, as concessionárias iam treinar dentro do nosso campus, né, com equipamentos EPI, EPC, enfim. Isso foi criando uma sinergia muito bacana. E aí o MPT ele tinha uma prática de destinar esses recursos para o Fundo de Amparo ao Trabalhador, porque para os procuradores isso não dava muito trabalho, ele mandava para o FAT, e quando tem uma destinação,
querendo ou não, uma pressão muito forte, uma questão social de como esse dinheiro vai ser aplicado, porque esse dinheiro já está vindo de uma irregularidade. E aí foi outro ponto onde o Instituto Federal tem muita força, que é a questão da autoridade, do respeito perante a sociedade, né? Nós não temos casos de corrupção, nós não temos casos de irregularidades no tocante à gestão do patrimônio público de má fé, né? Então, isso nos dá muita autoridade junto a esses órgãos. E aí, no convencimento, já agora retornando em 2017, a gente conseguiu fazer com que eles fizessem uma maior destinação, e aí eles abandonaram muito dessas destinações para fundos de amparo. Paralelo a isso, o governo federal também começou nos últimos tempos, baixar um decreto meio que confiscando os recursos desses fundos, né? Então eles não estavam mais sendo destinados diretamente para isso, e teve até aquela questão da carteira verde e amarela, não sei se vocês se recordam agora recentemente, e os procuradores eles buscam destinar para projetos que tenham aplicabilidade no local onde o dano foi causado. Então, por exemplo, aqui o Mato Grosso, como tem uma questão norte do estado, o agronegócio é muito forte, a gente tem muita multa, muita indenização, tem a questão de madeireira, tem muita apreensão, enfim. E a gente sempre voltado, aí nós fizemos um compromisso de sempre tentar fazer algo a mais do que o IF já fazia. Por exemplo, aqui em Cuiabá teve uma multa com uma construtora, e o que nós fizemos? Nós criamos um programa, um projeto de extensão, onde nós recebemos aí pouco mais de 300 mil reais em salas modulares. Aí no IFR vocês usam salas modulares, Marlon? É um formato de salas, hoje, que alguns institutos utilizam, de salas modulares, são salas pré-moldadas, laboratórios, e foi todo equipado. Em contrapartida, nós fizemos o quê? Capacitação aos feirantes da cidade, em boas práticas de manipulação de alimento, enfim. E esse mesmo laboratório é utilizado no nosso mestrado de alimentos. Então, a gente utiliza com nossos alunos e utiliza também com a comunidade externa em projetos de extensão. Isso no formato de containers, Marcos? Ou... Só que não é um container. Ele, inclusive, isso ficou muito em evidência com a questão do ninho do urubu do Flamengo, né, que teve as crianças que apareceram. Só que é um outro formato. Tem formato de container e tem outros que são... É mais ou menos como na China. Não sei se vocês estão acompanhando aí, como eles fizeram aqueles hospitais em tempo recorde e tal. Sim. É uma saída que a gente tem utilizado. Enfim, com o MPT a gente já fazia. O que teve de algo interessante e novo, e que inclusive nós tivemos mais uma sentença agora favorável há 2 semanas, foi com o Ministério Público Federal. Então, aí tem vários projetos que depois eu posso falar um por um, mas para mim não estender muito na minha primeira fala. E foi em 2017, nós procuramos o procurador-chefe do MPF aqui em Mato Grosso. Apresentamos um programa de extensão para ele chamado Tereza de Benguela, Marlova conhece. Esse programa ele ganhou um prêmio de experiência exitosa na RedTech de 2018. É um programa, Tereza de Benguela foi uma quilombola aqui em Mato Grosso, que viveu no século XVII. E que, à época, ela liderou, com o assassinato do seu marido, ela liderou esse quilombo durante anos e num regime parlamentarista. Então, isso ficou muito marcado. Ela é uma figura muito forte aqui em Mato Grosso, tocante à resistência, à luta negra. É no formato do programa Mulheres 1000, né? Só que nós demos um foco muito grande, a diferença de Tereza é que a gente faz um foco muito grande no empreendedorismo, na geração de renda. A gente não faz só capacitação dessas mulheres, mas sim com foco no empreendedorismo. Então, muitas delas são pré-incubadas na nossa incubadora. Hoje nós temos, por exemplo, mulheres que, no movimento de assentamento sem terra, produzindo cerveja, IPA, APA, vários, mais variados tipos. Então, na época, nós apresentamos ao MPF o programa, estava bem incipiente, a gente acabava de criar, e fizemos um compromisso que se o MPF nos ajudasse com destinações de recursos, de 300, nós atenderíamos 1.000 mulheres. Fizemos isso, apresentamos um Tereza, e foram 2 anos de negociação. Tá? Aqui o procurador doutor Alberto sabe que há um tempo de lei muito grande com o judiciário.
E foi muito bacana, porque o MPF não fazia destinações aqui em Mato Grosso. Eles para vocês terem uma ideia, o procurador passou Marcos, a gente destina lá para a fundação, agora me fugiu, da Turma da Mônica. Qual que é o nome do criador da Turma da Mônica? Ele tem uma fundação enfim, Maurício de Souza. Maurício de Souza, perfeito. Então, eles destinavam para isso, Fundação Bradesco, para outras ações. E nós, no IFMT, junto com a CGU e a nossa Procuradoria, ajudamos a construir o regulamento de destinações do MPF. Então, nós ajudamos eles a fazer, em cima do modelo do MPT, eu fui para a reunião com eles, mostrei, e aí foi incrível porque eles tinham muitas demandas de capacitação. Por exemplo, Libras, pela lei hoje, 5% dos órgãos públicos, 5% dos servidores de órgãos públicos precisam saber a linguagem Libras. E muitos deles não têm. E é uma marca da rede nessa questão da inclusão. Então, nós passamos a capacitar o IBAMA, o INCRA, a Receita e por aí vai, o projeto de extensão. Em contrapartida, aqui durante a Copa do Mundo, nós tivemos um escândalo, como acho que vários estados, né? E aqui foi muito forte, que foi a questão do VLT, isso saiu em âmbito nacional, onde até hoje não se terminou o VLT e foram gastos mais de R$1 bilhão. A gente já passou por uma Copa, tendo para a segunda, e o VLT não saiu do papel. E foi um escândalo muito grande. Foram presos à época o governador, o presidente da Assembleia, estão presos, o ex-presidente, e vários secretários, e por aí vai. E aí nós conseguimos a destinação de quase R$5 milhões dessa operação do Ministério Público Federal chamada Ararat. E que nós apresentamos o Tereza, capacitamos as mulheres, e em diálogo com eles, o MPF está agora, destinou já para a gente está em fase de execução. Nós vamos instalar usinas fotovoltaicas, a princípio seriam em todos os campos, mas por questões de logística, um grupo de pesquisa nosso de energias renováveis aqui do Instituto entendeu que seria interessante a gente concentrar em algumas localidades, por questão de físicas mesmo, de clima e tal. Moral da história, para resumir, nós vamos ter um parque de usinas fotovoltaicas de 5 milhões custeados com dinheiro de corrupção, onde vai gerar uma economia de R$1 milhão por ano, 900 e poucos mil reais, que nós vamos destinar em projetos de extensão e assistência estudantil. Hoje, para vocês terem uma ideia, nós apresentamos essa experiência na RedTech ano passado. O que nós conseguimos de recursos com captação através, eu citei esses dois, são os maiores, mas através da extensão representa 3 vezes o orçamento do IFMT como um todo para investimento. Porque esse recurso a gente usa muito para investimento, a gente aproveita esse recurso para comprar equipamento, fazer obra, construir laboratório, enfim. E é isso, a gente tem trabalhado só essa semana, depois eu posso compartilhar com vocês, hoje entre semana passada e ontem, nós recebemos mais 50 mil do MPT para a questão do Covid, são 2 campos nós produzindo face shields, né? Hoje nós contamos no IFMT com 45 projetos de extensão no combate ao Covid-19, e para vocês terem uma ideia, hoje o MPT tem um regulamento interno que todas as destinações são para o combate à pandemia. Então a gente também está surfando nesse filão aí, equipando laboratório, comprando impressora laser, impressora 3D e tudo mais. É isso. Deixa eu já, tem algumas coisas aqui que eu queria ver contigo, Marcos. A questão de, vocês têm uma garantia dessa frequência de disponibilização? Por exemplo, tu já sabe que o ano que vem tu vai ter recurso também ou não? Não tem, porque, como eu disse, depende por exemplo, do MPT, a demanda de multa, ações judiciais, enfim. Mas é muito recurso. E com o tempo, nós tivemos uma sinergia com eles. Por exemplo, os procuradores me mandam um WhatsApp. Ontem um mandou para mim, Marcos,
Você tem algum projeto aqui para a região de Cuiabá, porque a MPT é distribuída em regiões, né? Aqui em Mato Grosso eles têm 3 regiões, onde eles apoiam cidades do estado, e um me mandou, você tem 60 mil? Você tem algum projeto de 60 mil? Eu falei, doutor, eu não tenho, mas quer dizer, eu não tenho esse valor específico, mas a gente pode adequar. O que nós vamos fazer? A Marlon deve ter acompanhado, nós criamos, isso saiu no Bom Dia Brasil, em rede nacional, naquele boletim que tem da Globo, do Covid-19, nós estamos desenvolvendo lavatórios portáteis, que nós estamos deixando na rua para morador de rua. Então, o modelinho, eu vou até pôr uma foto que eu vou compartilhar com vocês. Hoje, o IF Fluminense está produzindo também, nós mandamos esse projeto para eles. Eles já entregaram. Então, nós vamos produzir mais de 150 lavatórios, para a gente colocar nos pontos de ônibus, na rua mesmo, nos 19 campos do IFMT. Então, assim, não tem um valor fixo. Aí é contato, eles ligam, eles têm um banco de dados de projeto, mas nada melhor do que você ir lá tomar um café, conversar, sensibilizar sobre o que é o IFMT, que muitos não conhecem, gente. Nós ficamos na nossa bolha achando que, porque é uma instituição centenária que todo mundo conhece, não é assim. Óbvio que não, raras vezes, alguém é ex-aluno do Campus Cuiabá, né, que é o centenário, enfim, mas há uma rotatividade muito grande dos procuradores, né, de estados, enfim. Mas não tem assim fixo, não. A gente vai criando, manda um banco de projetos e aí vai conversando. A gente fez até depois o Albert pode me ajudar, eu não sei quantas são as regiões aqui, mas enfim, a Daiane e eu, que a Daiane é a minha pró-reitora adjunta, a gente fez uma conversa, a gente foi tomar um café com o procurador do Ministério Público do Trabalho em Caxias, mas a gente é muito azarada, porque bem naqueles dias tinha saído, até ia te perguntar se tu sentiu alguma coisa com isso, que foi a questão da medida provisória da carteira verde-amarela. Aí foi bem nessa época que nós fomos, e aí ele nos explicou que enfim, pessoalmente ele sempre prefere destinar, depois até vou pedir ajuda para a Dai me lembrar um pouquinho mais do teor da nossa conversa com ele, mas a questão é uma que ele sempre prefere destinar para questões relacionadas à educação, saúde, enfim, e que sempre ele tinha esse cuidado de destinar para a região da Serra, mas que por conta dessa medida provisória ele não estava conseguindo fazer isso. E aí agora a nossa ideia é, sim, retomar um pouquinho mais disso. Eu não sei, Albert, depois eu quero que tu faça uma fala, eu tenho a impressão que aqui no Sul a situação é um pouquinho diferente, eu não sei se nós temos menos multas, ou se o ralo é um pouquinho maior, digamos assim, a destinação é para mais instituições. Vou deixar para ti falar um pouquinho aí, Albert. Bom dia a todos. Então, tá ok, Marlova? Então, tem um colega de direito aí, né? Só que eu não cheguei tanto, né? Ele tem mestrado e doutorado. Eu cheguei só na especialização em direito público, então estou um caminho bem longe. E eu tenho um grande amigo lá no procurador-chefe lá da Instituto Federal do Mato Grosso, é meu amigo, o José Roberto Curva. Um cara excelente, foi procurador-chefe da nossa procuradora estadual, então ele atua para todas as unidades, né? E quando eu era procurador em Brasília, eu me lembro que eu olhava o mapa lá do Mato Grosso, né? Eu via aquelas cidades mais longínquas, né? Sinop, Lucas do Rio Verde e tal, né? E Sinop, meu pai, na década de 80, meu pai foi lá para instalar a agência do Banco do Brasil. Até depois ele me contou a história, como é que é. Sociedade Imobiliária do Noroeste do Paraná, acho que essa que é a sigla, né? Acabou dando origem ao nome da cidade aí, né? Eu sempre implico com o Marcos, tá, Albert? Porque ele fica dizendo que ele está no estado com o maior PIB do Brasil. Isso se deve ao quê? Aos gaúchos que foram para lá, óbvio, né? E Lucas do Rio Verde, tá o presidente do time é gremista e tal, então tem toda, acho que metade do pessoal lá tem origem aqui no Rio Grande do Sul. Mas terminando essa parte bairrista comum a nós aí, né, que sempre puxar um pouquinho para cá. E então ele tem um dos melhores, o IFMT tem um dos melhores procuradores federais atuando ali junto com eles e facilitam bastante
a atuação deles ali. Com relação aí a questão das multas que tu perguntou, né? Não, aqui no Rio Grande do Sul tem bastante multa. A fiscalização do trabalho, ela é bastante atuante, né? O Ministério Público do Trabalho também, ele é bastante atuante, e nós aqui na Serra a gente tem uma vantagem, que ali em Caxias do Sul, o Procurador do Trabalho, ele é aqui da Serra, se não me engano, é de Garibaldi, né? A mulher dele, a Sim, irmã dele é juíza, trabalha em Bento. Isso, ele é meu conterrâneo. Isso, eu fiz o concurso para Procurador do Trabalho com ele, ele foi até mais adiante, eu fiquei no meio do caminho, né? Fiquei na penúltima fase. Então, nós tem essa vantagem, e até eu já queria me antecipar, e antes do convite, né, já me oferecer que a próxima vez, depois de terminar toda essa função aí, de eu ir junto com vocês ali no MPT para conversar com eles, né. Quando eu era seccional em Caxias do Sul, eu também conheci uma outra procuradora do trabalho, e daí essa não sei já está por aqui, que daí o pessoal acaba rodando mesmo, né. Por exemplo, o que o Marcos colocou antes ali, de uma colega nossa, procuradora federal aqui em Caxias do Sul, ela passou procurador do trabalho, ficou 4 meses em Porto Velho, ficou mais 5 meses em Manaus, foi para Cabo Frio e agora está em uma outra cidade. Então eles rodam bastante, né? Entra no concurso, começa no oeste, vem o projeto Rondon que a gente fala, né? Começa lá no oeste, depois vem chegando para mais perto do mar. Mas aqui a gente tem bastante multa. A questão só é de a gente conseguir entrar nesse meio e nessa rota de destinatários, né? Inclusive, eu ajudei aqui o Campus Farroupilha a receber um recurso, acho que foi ano passado, se não me engano, também oriundo de multa de uma empresa de segurança, inclusive, que foi atuada, e aí fizeram um acordo, aí ela tomou uma multa, uma ação civil pública, e aquele valor ali acabou revertendo aqui para o Campus Farroupilha. Então, eles tiveram que fazer todo um projeto de onde é que isso ia ser aplicado. A única questão que estava na dúvida é se precisaria o acordo de cooperação ou não, né? E nesse caso, não foi nesse... Desculpa, eu ia falar do meu filho junto aqui. A única coisa que foi feito, então, eles entraram com um projeto, foi selecionado, então foi deixando o valor, e eles têm que fazer a prestação de contas ao final para o Ministério Público do que foi feito. Não precisou o acordo de cooperação com o Ministério Público, né? Mas foi o primeiro passo, pelo menos que eu vi aqui, de utilizar esses meios. Eu informalmente também ajudei a Polícia Rodoviária Estadual aqui de Farroupilha, né? Ali onde era o pedágio antes, né? Eles também queriam, junto à Justiça Federal, que também a Justiça Federal tem muita aplicação aqui, como o Dr. Marcos falou aí, muita aplicação de multa em processo penal, porque às vezes o camarada é condenado a 3 anos de detenção mais multa, né? Então, e essa multa é revertida e às vezes não sabe nem o que fazer com esse dinheiro. E falta informação dos órgãos, né, ou de chegar lá e aparecer. Então a gente tem que chegar na Justiça Federal, tanto em Bento quanto em Caxias, né, mostrar a cara, né, e nossa abrangência é maior ainda, né. Eu ia dizer, até em outros locais, né? E tem outros locais, o Rio Grande, né, isso. Passo Fundo, que eu acredito que seja no norte, né? Também, por exemplo, aqui em Passo Fundo tem, por incrível que pareça, mas Passo Fundo, aqui é a região do norte do estado, tem várias condenações por redução de trabalhador à condição análoga de escravo, ali na região de Erechim, de Sertão. Então tem, por incrível, Vacaria também, né, Albert? A gente sempre fala isso, a gente acha que acontece no Pará ou lá pro norte, mas aqui nas nossas FUS acontecem essas situações também, das empresas são condenadas, né, e tem que esse dinheiro geralmente reverte para o FAT e vai para outros destinos. E então acho que o primeiro ponto, como já foi colocado, a gente aparecer, né, e já levar esses projetos. E o bom que é a nossa função de educadores, né, que daí a gente vai conseguir fazer não só do interesse nosso, mas com uma ação de extensão junto à sociedade. Acho que é o mais é o primeiro ponto da gente fazer isso. Por enquanto é só, daí fico à disposição de vocês para os demais questionamentos aí que o pessoal tiver. Albert, tu falaste da questão de Farroupilha, eu me lembro vagamente, e nesse caso a execução não é nem via fundação. Não. Foi via
Tudo pelo campus aqui, eles não acabaram não incluindo a fundação. Né? Não me lembro de ter feito questionamento nenhum. Mas claro, a gente pode colocar daí, pode colocar a fundação no meio também. Tá, mas é uma questão que daí, como já vem de um órgão público, né, que a fundação a gente usa mais quando é para gerenciar o recurso oriundos de terceiros, né? Isso. Como aqui já foi depositado, acho, se não me engano, eles indicaram a conta. Agora não me lembro o procedimento como é que foi, teria que ver com o pessoal aqui de Farroupilha, tá? Mas foi destinado, colocaram o projeto, aí qual é que ia ser o valor e tal, mas não teve fundação de apoio. Pelo menos esse aí não teve. Não sei como é que é lá no FMT, como é que está sendo feito, né? Até uma curiosidade que eu... Eu compartilhei algumas notícias que eu já fui procurando aqui, de algumas destinações, né? Por exemplo, essa última, nós já, aqui no IF, 2 campi nossos vão fazer os testes PCR para Covid-19. Então, tudo com recurso de parceiro, um campus no norte do estado, Alta Floresta, e outro aqui na capital, que é vocacionado para a área de Química, enfim. Então, nós já estamos abrindo o doutorado em Química também. Na questão da fundação de apoio, né? E sim, o Dr. Zé Roberto é um cara fantástico, ele é um parceiro nosso, e, inclusive, eu acho que esse histórico dele, até uma das procuradoras do MPF tinha trabalhado com ele também, então foi bem bacana, né? Se não me engano, acho que foi estagiária com ele na AGU, enfim. E hoje ele fica conosco lá no nosso prédio da reitoria, o Dr. Zé Roberto. Né? É muito bacana assim, o trabalho dele e bem célere. Com relação à fundação de apoio, nós temos um projeto com a fundação de apoio e o MPT. Eu vou até procurar aqui, que é o CVT. Nós temos um Centro Vocacional Tecnológico no campus São Vicente, que é o maior campus agrícola. Eles falam que é da América, outros falam que é do mundo, que lá são mais de 5.000 hectares. É uma ex-autarquia, é muito grande o campus. E lá nós pegamos um pedacinho deles e fizemos uma fazenda experimental de agroecologia. Ele é totalmente financiado pelo MPT, porque o MPT ele atua fortemente na questão do combate aos agrotóxicos, eles têm comissões, inclusive nós estamos juntos nisso, aqui nós fazemos caravana de combate ao agrotóxico, aí sai MPT, IFMT, enfim, ficou algo muito bacana. Lá são 650 mil por ano via fundação de apoio. Em conversa com o procurador-chefe, ele falou, Marcos, não tem como eu... Porque assim, a multa não tem um valor, né? Você não consegue fazer é até difícil, essa é uma dificuldade que vocês vão ter, que é o seguinte, você vai apresentar um projeto, nunca vai ter um valor certinho para aquilo. Então, para quebrar isso, é só esse contato com eles, indo lá, conversar, apresentar o IF, aí volta, vai, volta. Tem uns que muitas vezes eles não abrem nenhum sorriso para vocês, falam, ih, daqui não vai sair nada. De repente é o cara que mais manda. Né? Então, assim, o pessoal do Dr. Robert sabe, o pessoal da área de direita, mas nem todo mundo como fala, assim, tão expansivo. Então, mas é algo que tem que ir e voltar, e várias vezes é algo bem... Porque dá certo, pessoal. Na hora que você mostra a instituição, então nós assinamos esse CVT, 650 mil por ano via fundação de apoio, porque cai 15 mil de uma multa, de um ataque, 50 mil, 200 mil, eles vão depositando lá, e aí tem, óbvio, a prestação de contas, que aí tem os regulamentos, enfim. E tem sido muito bacana, porque a gente tem, inclusive nesse período de pandemia, nós temos distribuído hortaliças, enfim, vários insumos a gente tem doado para famílias da agricultura familiar. Tem muitos que nem conseguem vender esse produto, né? E agora nós temos alguns projetos de extensão que é justamente a venda online. Muitos deles não querem nem voltar mais para a feira. Eles falam que tem um aplicativo que nós fizemos, eles vendem e só vão entregar, e não precisam ficar lá na feira. Enfim, a sociedade se reinventando, né? Esse período de pós-pandemia vai ser interessante. Mas é isso, tem como fazer via fundação de apoio. O colega pediu os regulamentos, eu vou juntar tudo que a gente tem, modelo de projeto, porque o que nós fizemos? Nós fizemos nada mais do que pegar o regulamento do MPT e fizemos um modelinho de projeto de extensão, adequamos ele lá dentro. Inclusive, depois eu posso compartilhar a tela aqui para mostrar para vocês, mas eu mando tudo para a Marlogo. O regulamento do MPT, daqui de Mato Grosso,
Muitas vezes, eu não sei como que funciona isso no MPT daí, o MPF daqui não tinha, então nós tivemos que construir com eles, então muitas vezes vocês vão precisar fazer esse trabalho, principalmente o MPF, principalmente o MPF porque é recurso de crime, gente. Isso na hora que você ir na mídia aqui, a gente vai soltar isso daqui a pouco. É da delação do governador, do ex-governador. Ele roubou mais de 200 milhões, mas ele fez uma delação de 25, né, que conseguiram pegar e tal, e desses 5 vieram o PFMT. Então a gente vai ser na mídia, com certeza, mídia nacional, enfim. E isso usando para usina fotovoltaica, né? Então a gente tem uma preocupação muito grande de como nós vamos gastar isso, como que vai se dar. Só com o juiz federal nós tivemos que ir umas 3 vezes, o reitor e eu lá. Isso porque ele conhece o IF, e aí tudo tem um delay, aí veio esse recesso também agora, enfim, mas há 2 semanas ele mandou para a gente. Esse eu não posso compartilhar com vocês a sentença, porque ele corre em segredo de justiça, né? Enfim, mas eu posso divulgar tudo, todo esse cuidado a gente teve com eles. Mas do MPT, por exemplo, eu posso compartilhar aqui com vocês também a tela e mostrar como que é feito. Enfim, estou à disposição aqui para a pergunta. Tem algumas perguntas aqui que eu recebi. Primeira, então, da Lúcia, minha colega querida do Campus Bento. Ela está perguntando, eu não sei nem se é para o Albert, para o Marcos, eu não sei essa resposta, mas vamos lá. E esse valor, ele entraria, por exemplo, esse que entrou ali para o Campus Farroupilha, tá, Albert? Ele entraria como receita própria, influenciando no teto, não, né? Não. Desculpa, a pergunta foi para o Albert, desculpa. Não, mas pode ajudar, Marcos. Não, pode falar, doutor. Não entra como receita própria. Não veio pelo orçamento da União, né? Até porque hoje, se o dinheiro vier pelo orçamento, o governo federal ele entende que você foi um filho bom. Tem história, você tem 2 filhos, um é bom, é mais descolado, consegue, tem, né, vende limonada para os vizinhos, e aí ele pega e te dá menos mesada para esse. Ele faz isso o governo hoje. Inclusive, até mesmo a fonte 250, esses últimos tempos, que era arrecadação própria, eles estavam grampeando, não estavam demorando para liberar, enfim, é muito arriscado. Tá, da mesma forma que se entrar via fundação, mesma questão, né? Tá, deixa eu ver quais são as outras perguntas. Rafaela, que eu não sei acredito que não seja do IFRS, tá? Poderia falar mais sobre esse projeto, quais foram as aquisições e qual o objetivo do centro? Não sei se tu está falando, Rafaela, desse de agricultura, da agroecologia, é esse? Rafaela do IFAR. Isso, do Centro de Agroecologia. Se tu puder falar um pouquinho mais sobre ele, Marcos. Eu acabei de mandar uma notícia aqui de quando nós assinamos o convênio com o MPT para o projeto da agroecologia. Nesse plano de trabalho, e aí eu posso compartilhar também, Marlon, te mandou o plano de trabalho, o projeto que nós fizemos, sem problema, tá? E aí a gente contou muito com a ajuda do Dr. Zé Roberto, até porque ele foi muito célere, né? E foi uma experiência porque aqui o Instituto Federal de Mato Grosso não tinha fundação de apoio. O que nós fizemos? Nós ainda não temos. Hoje a nossa fundação de apoio é a fundação da Universidade Federal. Nós temos uma parceria muito forte, nós a credenciamos junto ao Ministério de Ciência, Tecnologia e Educação como a nossa Aqui é o mesmo caso, Marcos. Perfeito. A nossa decisão por isso foi que deixar a comunidade ter muitos projetos, ela entendeu que a fundação e tão somente a gente criar. Porque lá atrás nós já tivemos fundação de apoio e a nível nacional teve muito problema, a regulamentação não era tão forte, né? Não era muito claro o que a fundação podia fazer ou não. Hoje é muito mais amarrado. Inclusive as auditorias são obrigadas a auditar todo o processo que vai para a fundação de apoio e por aí vai. Hoje nós estamos mais maduros institucionalmente com relação à fundação de apoio. Lá da agroecologia, compramos trator, reformamos, construímos uma sede, adquirimos insumos, tem recurso para palestra, para diárias e passagens, trazer o pessoal de fora,
trazer o pessoal do estado todo, né, que é um estado grande. Enfim, é um projeto que faz o CVT funcionar, Centro Vocacional Tecnológico, sozinho. Não há olho, a gente não investe, não precisa investir recurso, a não ser recurso humano para o CVT nosso. Vou procurar até umas fotos aqui para mandar para vocês, que assim, tá a coisa mais linda lá, é fantástico. A gente faz encontro com o pessoal, lá virou meio que o campus virou um QG do pessoal da área que trabalha com a questão do combate agrotóxico e tudo mais. As pessoas perguntando, desculpa, estava aqui, a minha mãe me trouxe o chimarrão, tinha que agradecer, né? O pessoal falando bastante dessa questão, sim, a gente teve uma parceria semelhante ali do Campus Erechim, como o Alexandre está trazendo, tá? Giza, a Giza é a nossa coordenadora de extensão lá do Campus Rio Grande, tá? Então ela está perguntando aqui essa questão do passo a passo, quem faz o contato com o MPT, quem propõe o projeto, diretor-geral, diretor de extensão ou jurídico do Instituto, precisa encaminhar alguma documentação específica, já que não precisa firmar parceria, qual figura procurar no MPT, a verba vai para o IFRS ou para o campus. A gente já fez, a Dai vai fazer uma fala, Giza, antes de eu passar para os guris aqui, sobre um cadastro que a gente já fez. Dai, se tu quiser falar. Posso antecipar um pouquinho, Marlova? Desculpa aí, me interrompo. Capaz, pode falar, Albert. Eu esqueci de mencionar na época, na fala anterior, que esses órgãos, então, Justiça Federal, MPF, MPT, se não me engano, de 3 em 3 meses, de 4 com editais dizendo que para os órgãos ou entes públicos se habilitarem para cadastrar seus projetos. Então, em regra, tem a gente teria que ficar acessando ali, mas o bom já é chegar antes, já se colocar à disposição. Mas se não fizer isso, não tiver tempo ou não tiver como fazer, dá uma pesquisada nos editais deles aqui. Esse que eu ajudei aqui a Polícia Rodoviária Estadual, informalmente, foi através foi publicado o edital e o capitão aqui sequer sabia como fazer para se cadastrar e tal. A Procuradoria do Estado que presta assessoria para eles, e daí até eu chegar no Procurador do Estado lá para saber como é que eu faço, então me ajuda aqui, mas é via edital. Dai? Sim. Então, pessoal, bom dia. Desculpa. Não, bem rapidinho, só a gente procurou o Ministério Público do Trabalho no ano passado, e então eles têm o edital, é um edital que fica, esse específico do Ministério Público aqui do Trabalho do Rio Grande do Sul, ele fica aberto contínuo, tá? Então, tu pode fazer o cadastro em qualquer momento, tu submete o teu projeto no cadastro por e-mail, tá? Então, tem a página do Ministério Público do Trabalho, depois eu coloco ali também, mas é só digitar também no Google, né? Ministério Público do Trabalho, ARS. Então, antes tem que fazer um cadastro da entidade, que daí é um cadastro do IFRS, que nós já temos, tá? Que daí a gente cadastrou o IFRS como um todo. Aí são vários documentos do reitor, da instituição em si, tá? Aí esse cadastro IFRS já tem, pessoal. Aí, o que mais ou menos eu entendi da proposta, e aí o Marcos e o Albert também podem... Como aqui ele tem as divisões, né, aqui no estado, ele tem as regiões, são 3, 6, 8 ou 9, se não me engano, 8 ou 9 regiões, então cada região tem um número X de cidades, e aí, normalmente aqui, eles destinam dentro dessa região. Quando nós fomos, então, nós elaboramos um projeto que seria o Mulheres 1000, a nossa ideia, a gente gostaria muito esse ano de ter lançado novamente, né? A gente tentou de diversas formas. Então, a gente fez o projeto, cadastramos o IFRS, ele já está cadastrado, e aí vocês podem mandar os projetos. Então, é um e-mail único, tá?
Aí, Milena, dentro de qualquer região que tu colocou ali. Então, o que a gente fez? A gente entrou em contato com a região de Caxias, tá? Porque daí, enfim, ficava mais fácil, né? Eu moro aqui, Caxias pegaria Caxias, Bento, Farroupilha, Feliz, Vacaria e Veranópolis. Veranópolis. Isso. Então, englobaria 6 campi nossos. Então, a gente pensou, né? Vamos levar aqui, que aí também poderia ficar mais fácil. Se eu não me engano, é o nome dele aqui, acho que eu te mandei. Rodrigo Maffei. Rodrigo Maffei. É isso, tá? Aqui em Caxias. Então, ele nos recebeu super bem aquele dia, tá? O que aconteceu é que daí recém tinha entrado em vigor a medida provisória da carteira verde e amarela, então eles não têm. Então, o que acontece? Eles vão destinar, por exemplo, se a empresa é daqui dessa região, eles preferencialmente, pelo que o Rodrigo nos explicou, eles vão destinar para alguma cidade ou cidades dessa região aqui onde a empresa atua. Então, essa multa, por exemplo, ou, né, o termo de ajuste de conduta. Então, infelizmente, a nossa reunião foi boa, ele foi bem simpático, perguntou um monte do IFE, né, a Marlova queria conhecer, que a filha dele também falava, enfim, mas infelizmente teve a questão da medida provisória, e a outra questão que ele disse também que um próximo projeto, aí isso serve para, de repente, quem quiser, aí eu acho que eu entro na pergunta da Giza também, quem quiser submeter pela sua regional ali, de repente o campus, né, pode fazer, eles preferem, por exemplo, a nossa proposta era de curso, então que esse valor que seria pago para as mulheres de auxílio de custo, né, para as mulheres e também o valor de custeio do projeto, eles nos auxiliassem. Eles preferem que seja capital, não custeio. Fica mais fácil a prestação de contas. Então, aquilo que o Marcos falou, eles compram algo e doam para a gente, tá? E no fim, também fica mais simples, né, para nós, no caso de, depois de prestar contas, né, faz o termo de doação, enfim. Daí ele diz que eles preferem isso, tá? Então também fica uma dica para quem for conversar já, eles preferem ir e doar algo. Então eles doam para o Instituto, compram, sei lá, um material, ele falou máquina, né, um implemento agrícola, por exemplo, e doa, tá? Nós fomos pelo caminho errado, no caminho errado não, que a gente também estava se conhecendo, ele disse, então agora daí, a gente agora espero que a gente volte, né, lá depois também, ainda mais depois dessa conversa. Seria isso. Dai, só aproveitando o teu gancho aqui, tem uma pergunta da Lúcia para o Marcos, que é bem nesse sentido, tá? Se são vocês que gerenciam o recurso, então, Marcos, e também se acontece essa questão de doação de equipamentos, tá? Então, essa questão de como tu recebe, como se dá essa utilização. Só antes de passar para ti, em relação ao que a Dai está falando, tá, pessoal, isso se refere mais para a IFRS, para a questão dos coordenadores de extensão que estão aqui. Quem sabe um dia isso tudo passe e vocês podem contar conosco, e aí eu já puxo o Albert junto, tá? Caso vocês queiram fazer uma visita, enfim, a essas regionais, a gente se dispõe a fazer com vocês, tá? Passo para o Marco de novo. Já que tu puxou aí, sim, eu me coloco à disposição de quem só marcar me avisar com uma certa antecedência para conseguir o carro, né? E, aí a gente bate um papo lá com o pessoal. Pode sempre ter alguém da área junto ali, porque como o Marcos colocou, às vezes o pessoal é meio carrancudo, né? E daí a gente lá com dois juridiquês ali já dá uma mansada, né? O que eu ia dizer, às vezes os termos não são os que a gente tem muito conhecimento, então isso também auxilia, né? A parte do floreio. E assim, o que eu sempre, quando eu passei em todos os campos falando, né, então, às vezes é uma parte que acaba ficando o pessoal não acaba não pegando, né, mas eu tenho acesso ao processo eletrônico do Ministério Público do Trabalho, né, então, às vezes, o que aconteceu no Campus Farroupilha, eles mandaram o projeto, e depois eles pediram para readequar, e aí o pessoal do campus ficou assim, puxa, agora como é que eu faço? Tem que ir lá, protocolar. Eu disse, não, me manda o projeto, a documentação, que eu entro no processo eletrônico e protocolo aqui, daí já antecipa facilita um pouco a vida do pessoal que está no campus. Então, se precisar qualquer coisa, eu acesso ali, claro
que eu não consigo ver todo o processo, o inquérito civil que está correndo ali em sigilo no PT, eu não vou conseguir ver, mas eu consigo entrar e peticionar, então já facilita um pouco a vida, não preciso ficar mandando aquela carta por botar no envelope, esperar, saber se foi protocolado ou não, daí eu estou à disposição de todo mundo no IFRS para oferecer. E da mesma forma, já te dou a palavra, Marcos, e da mesma forma, Giza, algum auxílio prévio, a Dai está com bastante experiência nisso, porque a gente já fez alguns projetos, já fez esse cadastro, então qualquer coisa o pessoal da extensão pode auxiliar também. Marcos? Bom, na questão de como que nós fazemos esse trâmite, né? Aqui no FMT nós destacamos o servidor na Pró-Reitoria de Extensão, mas ele até foi para... Porque, assim, a partir do momento que você consegue trazer dividendos, isso fortalece a própria extensão. Esse é um movimento muito bacana, né? Então, quando você começa, por meio da extensão, trazer recursos, trazer investimento, os diretores gerais, todo mundo quer estar envolvido nisso, né? Cria um movimento de que, não, eu sei que isso vai dar resultado e tudo mais. E aí nós deixamos um servidor, que é da área de direito também, que ele é como se fosse o para-raio, dar um suporte para o pessoal para fazer os projetos. Inclusive, o mestrado dele, ele está fazendo um mestrado profissional, ele foi justamente para isso, para captação de recursos junto a esses órgãos. Achei bem bacana. Nós temos nós gostamos de concentrar na PROEX os projetos. E aí, tanto é que nos projetos tem assinatura do reitor, pró-reitor, diretor-geral e coordenador de extensão. Por que que eu digo isso? Tem que ter um movimento de sinergia bacana, porque senão nós estressamos o parceiro lá. Senão todo mundo vai lá, cada dia o cara recebe um. Teve um dia com esse juiz federal, ele falou, mas eu recebi o pessoal aqui do IFM, ele não sabe o que é campus, ele não sabe o que é pró-reitoria. Para ele é um só. Aí ele fala, mas vocês já não vieram aqui? Vocês já não... Então isso pode ser ruim, então acho que seria interessante vocês se organizarem. Uma sugestão, para fazer um formato onde vocês tenham esse banco de dados aí, até porque, vez ou outras, eles entram em contato perguntando, e muitas vezes, por exemplo, a Marlova pode ser vendida, ela nem sabe que foi para tal lugar, e aí vai lá conversar, fala, mas já mandei. Já imaginou uma situação assim? Então, óbvio que tem um outro que vai acabar tendo um contato, mas a gente tenta fazer isso de forma mais institucional possível. Até porque, gente, muitas vezes, na reitoria, você com esse olhar sistêmico, você sabe o que cada um está pedindo. E o MPT, ele tem, junto com a Justiça do Trabalho, um comitê. Aí no Rio Grande do Sul deve ter também esse comitê, que aí está a OAB, e onde tem valores maiores. Então, por exemplo, a gente está com um projeto lá que foi aprovado, ainda não veio, de veículos para vários dos nossos campi. Vocês sabem que hoje nós somos proibidos de adquirir veículos, tem que ter uma autorização do MEC, uma burocracia danada, né? Inclusive, o dia que eu fui lá pedir, eu acho que eu chorei tanto que o procurador brincou comigo, mas Marcos, vocês têm dinheiro para mim para colocar gasolina? Eu falei, não, pô, isso aí nós temos, também não tá assim. Porque a gente, você vai lá e chora, enfim. Mas então, acho que é interessante vocês terem esse padrão de acesso a eles, principalmente quando for falar a nível de judiciário lá com o juiz, porque é difícil conseguir, principalmente na capital, a agenda, e na hora que vai, se for mais de uma pessoa, isso pode até confundi-los, tá? O que a gente faz também? Nós mandamos o projeto para todo mundo, fizemos uma fala no CODIR, esse é o projeto, mandamos no fórum de extensão nosso, né, com os coordenadores de extensão, este é o modelo. Aí na hora que eles fazem, eles assinam, mandam para a gente assina e destaca para o MPT. Agora, por exemplo, ontem teve a de ontem e a de semana passada, que juntas deram 50 mil, eles, como eu encaminhei para a procuradora por WhatsApp, ela colocou meu nome lá no processo. Aí agora eu pedi para eles já colocar direto o coordenador, porque é ele que vai prestar conta, ele que vai juntar tudo, tá? Mas até vir o recurso, eu não vou lá ficar, porque quanto mais você fica mexendo, pode gerar dúvida para eles nos processos. Então, na hora que chegou no meu nome, agora que eu estou oficiando, passando o nome, o CPF, e-mail, telefone do coordenador do projeto. Tá? Só para vocês terem uma ideia, esse da fotovoltaica da Ararat, a primeira sentença veio em agosto do ano passado.
Eu tinha mandado o projeto, ainda era um